Bora falar aqui do que aconteceu aí com o Pablo Marçal. A cadeirada, a cadeirada que ele tomou na lata não foi assim uma cadeirada, né? Mas o gesto ali foi significativo, né? Vamos falar sobre a questão da razão, né? Você já ouviu falar aquela expressão assim, perder a razão? Pois é. O que é perder a razão? Primeiro a gente tem que pensar o que é a razão. Essa faculdade que nos constitui seres humanos, que nos diferencia em termos de intensidade, nos diferencia dos animais, né? Dos demais animais. E uma das formas da gente pensar na expressão dessa racionalidade, ou seja, dessa razão, que a gente não pode perder, é o diálogo. O ambiente dialógico, ele é uma expressão da racionalidade humana. E então quando você, antigamente eu pensava assim, né, se você brigar, você perde a razão. A gente não tem esse negócio. A gente fala isso, mas é errado. Na verdade, primeiro você perde a razão. Aí você briga porque perdeu a razão. Aí alguém vai pensar bem assim, bom, você está criticando o Datena porque o Datena deu uma cadeirada no Marçal. Não, não, pelo contrário. Você vai ver que no discurso aqui eu vou justificar o que o Datena fez. É porque diante da impossibilidade do diálogo, vai gerar uma violência em algum lugar, por algum ponto. Ou por aquele que não permite racionalizar o ambiente, ou então pelo adversário. No caso da política, sobretudo. Política se faz com diálogo. Sem diálogo não tem política. E o que justifica, digamos assim, aquela agressão do Datena? É a mesma coisa que justifica aquela agressão, que não foi bem uma grande agressão, do deputado Glauber, em relação àquele cara lá do MBL que ele botou pra fora lá. Aquele cara, desculpa, mas aquele cara, eu não vou nem falar aqui porque a plataforma vai permitir essas coisas aqui, porque senão eu vou começar a fomentar a violência, é complicado. Mas aquela atitude do Glauber também se justifica. Aí você fala bem assim, bom, então o Glauber e o Datena perderam a razão? Não, não é que eles perderam a razão, é o contrário. Eles são, nesse caso aí, os racionais. Você pode não gostar do Datena, você pode não gostar do Glauber, mas são pessoas que são pela democracia, e a democracia se dá com diálogo. E o diálogo precisa se estabelecer num padrão mínimo de verdade. Aí eu vou falar sobre o padrão mínimo de verdade aqui, no sentido de aquele conceito básico de verdade. O que é verdade? Verdade é o discurso que está de acordo com a realidade do mundo. Né? Se eu disser bem assim, está chovendo. Esse é o exemplo que eu gosto, é muito simples, que eu gosto de dar, esse exemplo. Agora, se eu disser isso agora, afirmar isso agora, esse discurso é verdadeiro? Não, esse discurso é falso. Por quê? Porque não está chovendo. Mas se tivesse chovendo e eu dissesse bem assim, está chovendo, aí sim seria verdadeiro. Então eu posso dizer bem assim, não está chovendo, discurso verdadeiro, porque é um discurso que está de acordo com a realidade. É muito interessante que semana passada eu encontrei um amigo meu aqui na rua, bolsonarista. Ele é bolsonarista, mas é meu amigo. Por incrível que pareça, eu tenho um amigo bolsonarista. É pouco, mas tem. E ele veio com um discurso interessante, né? Falando sobre questões de política, de democracia, e ele veio dizer que a democracia é o seguinte: tem uma pedra de meio fio aqui na frente de casa, uma pedra solta, que não trouxeram de fora, uma pedra em cima da calçada. Ele falou bem assim: democracia é isso aqui. Você olha para aquela pedra de meio fio ali, você fala ali, aquilo ali é uma pedra de meio fio, concreto, né? E eu e mais um monte a gente vem e diz que aquilo ali não é uma pedra de meio fio, que é qualquer outra coisa. Ele diz que democracia é isso. Eu falei, aí é que está o problema, meu caro, não é não. A democracia tem que se estabelecer num padrão mínimo de verdade, senão não tem democracia. Porque é fato que aquilo ali é uma pedra de meio fio.
Então você não pode dizer que aquilo ali é pau, que aquilo ali é plástico. Aí você mata a democracia. O que ele quis dizer é que é o discurso da maioria. Você está dizendo, ele disse assim para mim, né? Para mim, eu, Diógenes, estou dizendo que aquilo ali é uma pedra de meio fio. Aí vem ele mais um monte, para me superar em números, em termos de número, né? E diz que não é. Que não é um meio fio, um pedaço de meio fio, uma pedra de meio fio. Tá, mas isso aí não é democracia. Isso aí a gente já conhece. Desde quem jogou futebol quando era criança, no mínimo quando era criança, sabe que a gente tinha aquela coisa assim de que foi gol e você vai e quer ganhar no grito, dizer que não foi gol. O adversário quer ganhar no grito. O time adversário, não, foi falta? Não, não foi falta, quer ganhar no grito. Não foi falta, quer dizer que foi falta, quer ganhar no grito e por aí vai. Se chama ganhar no grito. Ganhar no grito não é democracia. O grito não muda a realidade. A democracia tem que ficar de olho na realidade. Não dá para você dizer que isso é democracia. É óbvio que na realidade da política a gente vai ter que medir isso aí, né? A possibilidade disso acontecer ou não. Mas a gente tem que prezar, no mínimo teoricamente, por um mínimo de padrão de verdade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que está acontecendo aqui no Brasil, mediante a ação da extrema-direita, é que a possibilidade do diálogo, aí eu tenho que enfatizar aqui que o diálogo tem que ter um mínimo de padrão de verdade. Tem que estar focado na realidade do mundo. É um discurso que tenta fixar-se o máximo possível na realidade. Ou seja, tem que ser menos mentiroso possível. Mas aí é que tá, gente, não tem como ter um debate político saudável com alguém como Pablo Marçal. Não tem como ter um debate saudável politicamente com alguém como esse meu amigo. Não tem. Você vê pela ideia dele? Não tem. Não tem como você debater politicamente de maneira saudável com alguém como o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro pai. Não tem. Não existe racionalidade nesse discurso deles. Não existe racionalidade no Pablo Marçal. Existe para eles, individualmente. Porque eles jogam com a irracionalidade. Aí é que está a questão. Aí é que você fala... isso leva o adversário a um certo desespero. Por quê? Não porque ele é o irracional. O cara que agrediu, no caso do Glauber e no caso do Datena, eles não agrediram porque eles individualmente são irracionais. Mas sim porque eles estão inseridos numa redoma, numa bolha de debate político e de ação política, numa bolha de irracionalidade que não é promovida por eles, mas pela extrema-direita. Então, quando você perde a razão, então essa bolha é uma bolha de perda da razão. Eu pergunto, para onde é que vai a nossa política desse jeito? A gente não tem que tomar uma atitude? Então chega num ponto que o cara perde as estribeiras e mete a porrada. Essa é a solução? Não é que é a solução. É que às vezes se torna inevitável. Se torna inevitável. Eu acho assim, olha, que a esquerda brasileira... Eu não estou dizendo que o Datena é de esquerda, não. O Datena não é esquerda. Ele é... Eu acho que ele se coloca assim mais ou menos como um centro-esquerda. Mas o Datena é meio que um oportunista. Ele, né, ele joga num lado, joga no outro. O negócio do Datena é a profissão dele de jornalista. Pronto. Eu acho que ele está mais preocupado com isso. Então ele não está muito preocupado com essa questão política. Agora eu não sei o que vai acontecer depois da cadeirada. Se isso vai se transformar em voto para o Datena ou em voto para o Marçal. Ou então em nenhum dos dois. Não sei. Não sei. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Diante dessa perda da razão, entendendo aqui razão como expressão do diálogo, então a impossibilidade do diálogo dada, imposta pela extrema-direita, é uma perda da razão.
E toda vez que você perde a razão, significa perder a capacidade de dialogar, então você parte para a confusão, para a baderna, para a agressão física. Então você vê como isso não é bom. Eu não culpo quem agride pessoas desse tipo, do tipo bolsonarista. Eu estou colocando bolsonarista aqui o Pablo Marçal, porque ele é a mesma coisa. Ele está agora, por questão de estratégia, contra Bolsonaro, mas é a mesma coisa. É o mesmo espírito, é a mesma psicologia, é a mesma falta de caráter, e é justamente sobre falta de caráter que a gente está falando. Porque a perda da razão por parte da extrema-direita, dentro do ambiente político, porque isso se espalha e acaba pegando o adversário, como eu estou explicando aqui, acaba enlaçando o cara, né? Quando você entra num debate com ele, você cai num laço, numa armadilha. É uma armadilha. Você sofre isso na internet, você cansa de digitar, tentando explicar uma coisa que é assim, sabe? Seria, digamos, uma explicação, seria até desnecessária, muitas vezes, de tão simples que é entender. Mas porque a falta de racionalidade deles consiste em causar confusão mental nas pessoas. Então, na minha opinião, o Datena está plenamente justificado naquela cadeirada que deu nele. Tá? Até porque não foi uma cadeirada. Aí ele foi pro hospital, tem nada a ver. O pessoal já focou logo de cara lá que ele tava com pulseira verde. Tava com pulseira verde no braço. O cara é um falso. Esse Marçal, é bom chamar. Esse Lamaçal, esse cara, ele não. Sinceramente, dali não sai nada que preste. Nada, 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 absolutamente nada que preste. Nada. Então, isso perder a razão, é perder a capacidade de dialogar. Então, não é aquela coisa assim, você primeiro briga para depois perder a razão, né? Não briga não, senão você perde a razão. É o contrário. É assim, não perca a razão, senão você briga. Só que quando você se mete num cenário de perda da razão, e que é um cenário político, no qual necessariamente você tem que debater, aí, meu amigo, aí não tem psicológico que aguente, não. Não tem. Não tem. Infelizmente, isso foi plantado no nosso país e agora para desfazer, não sei como é que vai ser. Fica com esse conceito aí de razão e de perda de razão pra gente ir amadurecendo. Não é isso? Que aí a gente vai sabendo o que fazer, vai sabendo como tratar dessas coisas.